Agora nós vamos falar sobre dicas para melhorar a nossa energia, para deixar essa energia do nosso dia a dia lá em cima, nas alturas. Nós temos dois tipos de energia, a energia física e a energia mental. Quis dividir as duas, mas as duas são fisiológicas, tá, gente? As duas vêm do nosso organismo, de processos bioquímicos, mas eu queria dar um nome para cada uma. Então eu subdividi em energia física e energia mental. O que é energia física? É aquela energia que a nossa mitocôndria produz, sabe? Que entra lá algum recurso que ela vai gerar essa energia, esse ATP aí. O famoso ciclo de Krebs. E nós temos essa energia mental, que vai muito da comunicação dos neurônios, da serotonina. Em alguns momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente percebe que o nosso corpo até tem energia, ele até iria, mas a energia mental faz com que a gente não consiga continuar ali o nosso dia, a nossa atividade. Então não é um cansaço que a gente fala que é físico, né? Não, é mais mental. E também tem o inverso. A mente consegue executar, tem muita vontade, o físico não consegue continuar. Então eu quis subdividir aí, mas as duas vêm desse mesmo organismo. E o que pode comprometer essa nossa energia, né? O que pode deixar a gente, essa energia reduzida, com dificuldade de acordar, com uma dificuldade de movimentar o corpo, de treinar, de encontrar os amigos, de viver nossa vida. Então nós temos alguns aspectos que roubam nossa energia. O excesso de açúcar. Então, Michele, curioso, porque todo mundo fala que o açúcar dá muita energia, não é? Ele dá, mas ele desestabiliza, ele faz com que a gente tenha um pico de secreção de insulina, e isso gera uma baguncinha interna, processos inflamatórios, e na sequência ele dá aquele down regulation, onde a gente fica faltando energia, e o cérebro quer o quê? Mais açúcar para produzir mais energia. E você vive aquele looping louco de come açúcar e quer mais açúcar. Come açúcar e quer mais açúcar. Intoxicação. Intoxicação por metais pesados. O alumínio, por exemplo, é um que é bem recorrente hoje em dia. Alumínio, BPA, sabe, do plástico, embalagens PET. Esse tipo de produto, ele vai entrando no nosso organismo, vai alterando o metabolismo de tireoide, mexeu com a tireoide, desestabilizou, pode ser que com que a gente tenha muito pouca energia. Inclusive, quando a gente tem essa fadiga crônica, uma das coisas a serem investigadas é justamente como que está a função da nossa tireoide. Então, tanto os metais pesados alteram o metabolismo da nossa tireoide, o BPA desses plásticos, o PET, a gente também já sabe que próteses de silicone, próteses mamárias, já tem muito estudo mostrando a relação da prótese, fadiga crônica em algumas mulheres. Pesticida entra no nosso organismo, gera uma intoxicação sistêmica, onde abala totalmente a nossa energia. Hidratação, gente, tá com falta de energia, tá difícil de concentrar, tá tudo ruim? Beba água. Vamos ver se não é o corpo desidratado. Quando a gente está desidratado, a gente tem essa fadiga crônica também. Mesmo porque a gente depende da água também para absorção de vitaminas hidrossolúveis. E quando eu tenho um déficit de vitaminas, também me falta energia, né? Então a gente precisa olhar muito para isso. Se eu estou falando de energia, eu não posso deixar de falar do sono, da qualidade do sono. Dormir mal faz com que no dia seguinte a gente não tenha energia para nada. A gente não tem boa memória, a gente fica fadigado, a gente tem muito mais necessidade de comer carboidrato no dia seguinte quando a gente não dorme bem. A gente tem necessidade de ficar beliscando toda hora quando a gente não dorme bem. Então a gente precisa muito desse sono reparador. E pensando no sono reparador, aí entram aquelas questões de recursos que pode vir ajudando. A melatonina, o magnésio, um óleo essencial de lavanda, meditar, relaxar, tomar um banho quente, né? Então o ritual do sono aí tendo que entrar em ação. Saúde do intestino. No intestino é onde a gente absorve a maior parte dos nossos nutrientes. Esse intestino precisa estar saudável para que a gente tenha energia. No nosso intestino nós produzimos 90% da nossa serotonina. Por isso ele é chamado de segundo cérebro.
Então, se esse intestino está comprometido, a gente fica sem energia. Se essa saúde intestinal não está ok, a gente fica sem energia. Esse intestino precisa funcionar todos os dias, como reloginho, né? Parasitoses, a gente precisa ter um olhar para entender se a gente está com parasitoses ou não. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas, faz quanto tempo que você fez o último tratamento de parasitose? E ela fala, eu acho que eu nunca fiz, quando eu era criança. Mais curioso é quando a pessoa tem pet. Eu falo assim, e seu cachorrinho, quando fez? Ele faz a cada 6 meses. Eu falo, então você está contaminando o seu cachorro. Porque sempre que alguém da casa faz um tratamento de parasitose, todos os outros precisam fazer. Humanos e os pets, entende? Então fica aí essa observação. E o que faz? O que ajuda a gente a melhorar essa energia? Número 1, exposição solar. A gente precisa ter essa nossa vitamina D ajustada, essa secreção de vitamina D ajustada. A gente sabe que países onde tem 9 meses de inverno, as pessoas sofrem mais de depressão. Por quê? Porque quando eles foram analisar os exames, essa vitamina D era muito baixa. Então a gente precisa todo ano dosar a nossa vitamina D, ela precisa estar acima de 50, nada de 30, acima de 50, 60 e ter essa exposição solar. Sem falar que quando a gente se expõe ao sol pela manhã, a nossa pele tem os receptores, ela entende essa ação. Quando a gente olha para o sol, a gente ajusta nosso ciclo circadiano, a gente ajuda a regular o ciclo circadiano. Quando a minha pele teve o contato com o sol, a gente vai ter uma boa produção de serotonina no final do dia. Veja, 20 minutos de sol pela manhã me ajuda a controlar minha compulsão alimentar à noite, minha vontade de comer doce. Então, exposição solar. Vitaminas, principalmente vitaminas de complexo B. Se eu estou falando de energia mitocondrial, nosso corpo depende das vitaminas do complexo B. Então a gente precisa ter esse olhar aí para alimentos verdes escuros, os grãos, os feijões, alimentos integrais, comida de verdade. Magnésio. O magnésio entra em muitas ações do nosso corpo para gerar energia. E a gente tem uma deficiência crônica, né, de magnésio. O nosso solo está muito pobre de magnésio, então a gente não tem esses recursos, essa fonte de magnésio está comprometida. A gente precisa ter um olhado e um cuidado com o magnésio que a gente tem. A gente tem como aliada, eu já venho falando em alguns encontros nossos, a aromaterapia. Nós temos óleos essenciais que ajudam a melhorar essa energia. O hortelã-pimenta, a bergamota, para melhorar foco e concentração. Um óleo de alecrim, né? Um óleo de limão também melhora essa energia. Então, a aromaterapia aí a nosso favor. Movimentar o corpo, praticar atividade física diariamente. Quando a gente pratica atividade física, a gente melhora, a gente eleva a nossa energia. Então, a gente precisa ter como rotina diária a atividade física. E daí a gente tem já estudos, um livro falando só sobre isso, de como melhorar sua energia, principalmente ali pela manhã, que é o banho gelado. Um grande desafio. Mas quero que vocês registrem e testem como que o banho gelado tem esse potencial de melhorar a nossa energia. Nada melhor para melhorar a energia do que ser positivo, gente. Seja positiva. Pense positivo e boa energia na sua vida. Então, pensar positivo é trazer, é ter boa energia para a sua vida. Então, vamos falar um pouquinho de suplementos? Vamos pensar que você já ajustou seu ciclo circadiano, você já melhorou a saúde do seu intestino, já está se alimentando bem, fazendo boas escolhas alimentares. E agora, o que eu posso vir como a cereja do bolo? Porque não adianta tomar suplemento e o resto não está ajustado, tá, gente? Então, a cereja do bolo é taurina, ômega 3. Taurina melhora muito foco, concentração, né? O ômega 3 controla muitos processos inflamatórios. O ômega 3 com DHA, com EPA, ele melhora muito a atividade cerebral, a saúde do cérebro. Coenzima Q10, complexo B, que já falei aqui no nosso encontro. Magnésio. Aí nós temos 2 fitoterápicos que melhoram muito concentração e energia, que é o ginseng e o guaraná-cipó também. Dica de livro para a gente finalizar esse encontro é O Jeito Harvard de Ser Feliz.
uma maneira da gente encarar a vida com alegria, com felicidade e mudar nossa percepção aí de vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Até a nossa próxima aula.